Bora. Ô, galera, bem-vindos de volta a Gente a Mente. Estamos aqui com um convidado, com o Cris, grande amigo da casa, que veio umas duas vezes? Ou veio uma vez? Não, ele veio duas, essa é a terceira. Ah, é que veio uma vez, só que a gente dividiu em dois episódios grandes. Porque ficou muito grande. Foi um episódio duplo. Foi um episódio duplo e foram muito bons, né? O pessoal Muito gostou bom. demais e o Cris é parceiro aqui nosso. Agora você que apresenta o Cris. Agora? É porque a gente gravou antes, meu pai não soube apresentar, ele pediu pra gente gravar de novo. O Cris é psiquiatra, o Cris é um amigo nosso de muito tempo e é um cara muito especial. Satisfação estar aqui com vocês. E ele vai falar de uma coisa, Lu, muito bacana. É uma das mais interessantes, né? Esse papo dos psicodélicos está muito pegado, né? Até na atmosfera do podcast tem muito disso, porque acho que a galera acha muito interessante. E é um dos temas que mais fica pegado. Eu vejo que tem podcast só disso, assim. Na gringa tem 300 podcasts de psicodélicos. Aqui tá começando, mas também os podcasts aqui estão começando a se especializar mais. Agora que a galera do Flow meio que, né, deu uma morrida, que é muito geralzão. A galera começou a especializar mais, mas eu não vi, não sei, de psicodélicos. Eu sei que tem uns podcasts que é de história, de relato, de trip report. Isso é interessantíssimo, né? Isso é uma coisa legal do Cris, porque a gente gravou há quantos anos? Uns 2 anos, quase 2 anos atrás, né? Dezembro de 2020. E a gente estava falando, né, de psicodélico e tal, mas nem sonhava, né, com a ideia. Sonhava não, já tinham começado nos Estados Unidos a pesquisar o uso mais terapêutico disso, né? E agora a coisa tá mais pegada, né, Cris? Então, agora teve o seriado, a série, né, da Netflix, que é baseado no livro do Michael Pollan. Sim, muito boa, inclusive. 4 episódios, né? Sim. Ou 5 episódios. É uma microsérie. É uma minissérie. Que é baseado no livro Como Mudar Sua Mente, né? Do Michael Pollan, que é um best-seller, né? E acho que esse livro foi o livro que explodiu o assunto no mundo, né? Uhum. Mas, se a gente parar para pensar no que está rolando em pesquisa... a gente tem motivo para estar engajado nesse assunto desde 1960, né? Sim. Houve um break aí, né? Teve um baita de um break, né? Nas pesquisas, né? Mas se a gente pensar nas pesquisas modernas, de 2006 para cá, já era para a gente estar muito antenado nesse assunto, né? Que foi quando aquele pesquisador da Johns Hopkins, o Ron Griffiths, né? Uhum. Ele publicou aquele artigo sobre experiências místicas. Ah, interessantíssimo, né? Que os caras muito, falam, Jordan né? Peterson fala, os caras falam, amam ele lá na gringa. Então, os caras desenvolveram, desde a época do LSD, né? Eles desenvolveram aqueles questionários, eles começaram a tentar mensurar o que é a experiência mística, né? Quais são as características da experiência mística. Os americanos adoram isso, né? Fazer uns questionários, criar uma ideia mais estruturada. Categorizar a experiência tudo, e tal. E o conceito foi evoluindo e tal, e eles têm uns questionários bem estruturados, né, para avaliar o que é uma experiência mística. O que você acha que é uma experiência mística? Pois é algo extremamente interessante a se dizer, né? Eu acho que uma experiência mística é uma experiência muito em contato com algo profundamente novo e espiritual. E extremamente subjetivo, da sua subjetividade. É uma vivência direta da religiosidade, né? Sim. É uma experiência direta, não é uma experiência não está baseada numa crença, né? Sim. Não é indireto, há uma vivência, né, Cris? É diretamente uma experiência com você. direta. É você falando com Deus mesmo. É uma vivência, né? É. Se vive aquilo lá, se vivencia, né? E o interessante é que não é uma experiência subjetiva. Isso é bom. Porque a experiência subjetiva é a que a gente tem o tempo inteiro. Sim. A nossa experiência do dia a dia é subjetiva. Sim. Essa experiência que eles chamam de experiência mística é justamente quando você escapa da tua subjetividade. Ela é real. Então você acessa o que seria o real, né? E que é muito parecido para todo mundo. Diferente da subjetividade, que é extremamente individual, né? E é interessante, porque é trazer
o psicodélico traz algo da filosofia para uma coisa concreta, né? Porque você pega Platão, você pega o Kant, com a ideia de que o mundo sensível, do mundo que a gente está vivenciando, que não é o mundo real, né? Que há um outro que a gente realmente não acessa. Teoricamente, o psicodélico, né, traz essa possibilidade concreta, né? Que o pessoal da filosofia percebia, né? Os antigos ali, que hoje a gente, de alguma forma, tem conseguido vivenciar a partir do uso do psicodélico, né? Como propósito de tratamento, né? Não é? Exatamente. Eu confesso que eu nunca li muito, cara. Tipo, Platão, assim. Mas, assim, eu lembro da história do mito da caverna. Exato, é. Ele é incrível, né? Você sabe qual é o mito? Mas acho que tem um pouco a ver com isso. A gente só enxerga a sombra, né? Exato, que dentro de uma caverna as pessoas estavam ali sentadas e tinha uma fogueira. E alguém levanta e sai da caverna e percebe que, na realidade, o que a gente está vendo nada mais é do que a sombra. Não é o que é real. Né? E essa era a grande ideia. Né? O mito da caverna traz essa ideia do Platão, de que, na realidade, o universo, tudo isso, né? Na realidade, não é a vivência real. É, na realidade, uma sombra, é uma fantasia. Não é um mundo real. Né? Isso aqui não é um mundo que a gente realmente... existe concretamente, né? Tudo isso seria uma grande ilusão. Maia, né? Da ilusão. Mas é massa a questão da espiritualidade dessas substâncias, que existe uma coisa atemporal também nesses eventos, que tem umas trips que os caras falam que vêm os relógios, eles veem a vida como se fosse um slide de passando o tempo. É aquela coisa de que, tipo, quase quando você chega na morte, você revê sua vida inteira. Ou que, tipo, o tempo não importa, porque tudo já aconteceu e tudo que aconteceu vai acontecer, é tudo ao mesmo tempo, né? Você está no presente. Então, é uma coisa meio que, tipo, do 4D, que, tipo, a sombra do 3D vem do 4D, a gente só vê a nossa experiência 3D, só que muita coisa acontece em outras dimensões. Exatamente. E é como se a gente já estivesse acessando isso por um breve momento da vida, e é tão... maravilhoso, é como se fosse a formiguinha olhando para cima, vendo o céu, os deuses lá, e a gente percebe que tem muito além da nossa vida, né? A gente sai um pouco do nosso cineminha. Isso que você falou do atemporal é um critério de experiência mística, né? São experiências que não cabem naquele espaço de tempo, né? É porque é meio sonho, né? Que rola muita coisa, às vezes passa 20 anos, você está uma experiência muito intensa numa fração muito pequena. Aliás, experiência de quase morte é uma experiência mística para muitas pessoas, né? E que transforma a vida, hein? E quando a pessoa fala que ela viu a vida numa fração de segundos, né, não é uma metáfora, é real. É real. Ela 100%. entrou num estado diferente quando ela achou que ela ia morrer, e numa fração de segundos ela teve uma vivência que não caberia naquele espaço de tempo. E o túnel, a luz do túnel também é real. Tanto os caras veem que chegar na luminosidade, né, dos seres do outro lado, que são divinos, algo assim. Esses seres do outro lado é mais com o 5-MeO-DMT, né? Que é o do veneno do sapo. Mas posso fazer um questionamento que tem a ver com isso que vocês estão falando, por exemplo? A situação pós-morte, né? O de quase-morte é assim, né? Você passa muito rápido e tem aquela vivência. Mas sabe a impressão que me dá, que acaba acontecendo também, é que há uma essência disso tudo. Né? Passa a vida inteira e o cara tem uma percepção de uma essência. Né? Ou que você, de alguma forma, o psico te leva ali diretamente para aquilo que realmente é relevante. Né? O indivíduo que tem a vivência quase morte é assim, né? Ele tem uma transformação porque ele se dá conta de algo. Né? Eu não sei se é isso, se eu estou falando uma grande bobagem. Mas me parece haver alguma coisa de essência nessa questão atemporal ou tipo na própria alma, vivência. Né? E é por isso que cura. A alquimia, que a essência é a alma, né? E que você está lá com a sua alma, conversando com você mesmo. Que ao mesmo tempo é a alma de tudo, né? Eu acho que é rápido. Porque a gente pode ter esses insights ao longo da vida. Mas eu posso levar 40 anos para ter. A impressão que eu tenho é que numa proposta desse tratamento o indivíduo vive isso em 5 minutos. Eu acho que os psicodélicos eles têm duas grandes questões. Uma é a questão das experiências místicas. E a outra questão são as experiências desafiadoras. Que
eles chamavam antigamente de bad trip, né? E que hoje eles falam experiências desafiadoras, porque dentro dessa ideia de terapia assistida por psicodélicos, né? A pessoa não fica abandonada numa bad trip, né? Isso é muito importante, hein? Na proposta, né? A proposta é totalmente vinculada a um setting, né? Protegido, um preparo, né? De um ambiente, né? Um preparo também de você mesmo, né? Para se expor àquela experiência. São várias sessões de preparação, né? E aí, durante esse estado extraordinário aí da mente, né? Que a pessoa pode vir a ter uma experiência mística muito boa, ou ela pode ter uma experiência desafiadora, que seria uma experiência muito ruim se ela estivesse sozinha, né? Mas aí, dentro desse contexto terapêutico, né? Geralmente a experiência desafiadora, né? É exatamente aquilo que ela precisava. Então, quando ela é bem trabalhada, vem à tona aquela emoção que ela está precisando trabalhar e que muitas vezes é uma emoção ruim, né? E que ali naquele ambiente, naquele contexto, ela tem uma oportunidade que pode se converter numa vivência transformadora. Você sabe que eu acho que isso tem a ver com algo que a gente vive demais na medicina como um todo, né? Porque, por exemplo, remédio tem efeito, né? A gente ter uma situação de controle, né? E é importante que se diga assim, né? Porque o uso é feito dentro de uma situação controlada, né? Ela é controlada, ela tem alguma limitação. Porque o indivíduo pode ter uma experiência desafiadora dessa e ser desastroso, né? Inclusive com relato de psicose, esse tipo de coisa, né? Agora, quando há um controle, há um preparo, a mesma condição vira algo de fundo terapêutico. Sim. Né? É algo positivo porque há um controle, né? De alguma forma, né? Primeiro, a pessoa já está preparada para o que pode acontecer, né? Às vezes ela já até imagina o que vai acontecer em termos de emoções difíceis que vão vir à tona, né? E além de todo, você vai estar com 2 terapeutas do seu lado, né? Geralmente um homem e uma mulher, né? Dentro desse modelo da FOPAP, né? Que é a terapia assistida por psicodélicos, né? E uma sessão de 8 horas de duração, geralmente. E ainda você já começa a integração da sessão no dia seguinte de manhã, né? Então, às vezes o paciente vai dormir, né, na clínica, onde vai ser feita a terapia, com um acompanhante. E no dia seguinte, a integração de manhã já começa de novo uma nova sessão com os 2 terapeutas para trabalhar aqueles conteúdos que vieram ao longo da experiência. Mas como que eles captam isso? Porque é como se fosse o sonho que ele desaparece depois de 5 minutos, você meio que perde o que aconteceu 100%. Eles têm... O cara volta assim e anota tudo o que aconteceu? Ou eles gravam? Não sei como funciona isso. Eu queria acrescentar aqui na pergunta do Lucas que é exatamente isso. Eu concordo aí com a ideia do Lucas. Traça assim pra gente como é que é o processo todo, como né? que é o processo inteiro? Como é que se funciona isso? Como é que se chega... Eu acho legal falar um pouco dessa... dessa questão da FOPAP. Exato. Né? Que assim, é um modelo que foi criado nos Estados Unidos, né? Pela MAPS, que é essa associação multidisciplinar de estudos das substâncias psicodélicas, né? Essa associação, ela tem uma história muito bonita e muito antiga, né? Porque ela tem raízes naqueles caras da década de 60... Que foram tão boicotados. Que foram boicotados e que não se conformaram, né, com esse boicote, essa proibição que veio da época do Nixon lá e que o mundo inteiro acabou indo no embalo, né? E esses caras trabalharam nos bastidores ali por muitos anos até conseguirem aprovar as primeiras pesquisas nos Estados Unidos, né? E começar a desenvolver esse modelo de psicoterapia assistida, que eu acho que ele só se concretizou por causa da catástrofe que é a questão dos veteranos de guerra do nos Estados estresse Unidos. pós-traumático, né? Incrível, né? Eu acho que se eles não tivessem achado essa brecha de tanto... Eu não sei se é um dado oficial, mas... A gente ouve dizer que os caras morrem mais por suicídio do que em combate, né? Os soldados americanos. Os caras voltam muito zoados, né? da guerra. Se não for suicídio, é um suicídio que ele está vivendo meio zumbi, né? A vida dele é tão sofrida que...
Até porque quando se volta, você tem a percepção de que você viveu tudo aquilo lá, na realidade, por questões que são, no fundo, políticas e tal. E eles são meio abandonados, É né? que não, Muito a pouco política, cuidado, tipo né? assim, eles vão. Como que eles vão largar essa galera que é Exato. considerada herói na cultura deles, né? Sim, Como? sim. Impossível. Sim. Então eles realmente têm que cuidar, só que eles não sabem como, né? Não. E aí os caras conseguem começar a mostrar os bons resultados. Chegou num ponto que, tipo assim, Não bate. Os não hippies tinha estavam certos, que é os justificativa hippies para dizer que não, né? É. Mas a ciência é assim, né? Chega uma É hora incrível. que pode ser o que for. Aquilo lá você começa a ver que, bom, melhora. Acabou, ponto, né? velho. Ninguém pode mais discutir, vai e faz, porque melhora. Esse é o paradigma da medicina baseada em evidências. Evidência, exato. Tipo, ela, por um lado, ela pode ser usada de uma maneira perniciosa pela indústria, né? Sim, Mas, por outro lado, ela tem uma confiabilidade científica também, exato. né? Exato. Então, enfim. Mas há uma coerência, né, também. Porque não é, por exemplo, eu lembro de um colega lá do Sul que usa muito isso em aula, de você fazer um trabalho de evidência de que você fazer um indivíduo pular de paraquedas com ou sem paraquedas, um vai ter uma chance maior de morrer do que o outro, né? Porque nunca conseguiram fazer, porque não teve candidato para fazer isso, né? Essa é a coisa do bom senso também, né? Porque não tem como, né? Porque aí entra essa coisa do psicodélico, porque há um nível de segurança. Entende? Sim. Porque numa brincadeira, não, né? Você pode pesquisar tudo, mas ninguém vai se candidatar a pular sem o paraquedas para ver se morre mais, né? Mas o psicodélico tem uma segurança, né? Também é possível se trabalhar. Começou com um ratinho terapeuta que ia lá, ficava o guia ratinho do lado do ratinho que estava tendo uma experiência mística. Mas é impossível, Mas né? você sabe começou como um acidente de laboratório, né? como tudo, né? Como tudo. Descobriram clorpromazina no acidente. O indivíduo usava como anestésia e viu que o paciente esquizofrênico melhorava a alucinação. Não, e o Viagra, Antibiótico. Né? E Viagra, que então. era para ser o remédio da cardiologia, Exato. né? Antihipertensivo. Aí os caras tinham ereção no Exato. ensaio clínico. Pronto. Acho que era alguma coisa assim. Né? Exato. Não é um bug, é um feature, né? É exatamente isso. Exato. Mas acho que os psicodélicos ele tem acho que duas histórias marcantes, né? A do Albert Hoffman, que se contaminou com LSD. Bicycle Day. Era um químico da Sandoz e tal, aquela história toda que a gente já falou nos outros podcasts, né? E aí virou o Delicide, que era uma patente da Sandoz e foi distribuído amplamente para os consultórios. Tem hospitais psiquiátricos, e o Stanislav Grof, que é um dos criadores da psicologia transpessoal, tinha acho que mais de 13 mil sessões documentadas em hospital psiquiátrico com LSD, né? Resultados extremamente positivos, né? Aí depois a história do cara que era do banqueiro. Do banqueiro? O cara que comeu cogumelo com a Maria Sabina. Não sei dessa história. Era um... Puta, fugiu o nome dele. Mas ele era um banqueiro, ele era vice-presidente do JP Morgan. Nossa. E a mulher dele era uma russa, que era micologista amadora, gostava de fungos. Eles começaram a estudar fungos juntos e tal. Eles ouviram falar desse ritual com fungos no México, né? Aí eles foram para lá e participaram de um ritual sagrado lá com essa xamã, que era a Maria Sabina. E ele teve uma experiência incrível, uma experiência mística. E aí essa história virou capa da revista Life, em 1957. Que incrível. Que filme, né? E aí, na sequência, o mesmo químico que descobriu o LSD, ele isolou a substância, que é a psilocibina, que hoje nas pesquisas ela é usada sintética, né? O pessoal não come cogumelo, né? Nas pesquisas. Não? Né? Por quê? Porque tem a precisão da psilocibina em miligramas e tal. A né? dose é muito relevante, né? Nessa proposta também terapêutica, né? Faz sentido. Mas eles destilam tudo, Lembrei então, o nome também? do cara, Gordon Wasson, acho. O DMT também eles destilam, então? O DMT também tem sintetizado. Caramba, que incrível. Porque o LSD é o único que não é natural, né? Surgiu. Ele é meio que inventado. Apesar que ele existe ele natural, né? Que ele vem do esporão do centeio, né? É que aí eles sintetizaram depois, né? Mas... sintetizaram, porque eles não criam... Não fazem centeio. Não produzem centeio para produzir LSD, né? Mas...
Aí ele sintetizou... E olha que interessante. Depois que ele sintetizou a psilocibina, eles levaram a psilocibina lá para a xamã do México, a Maria Sabina, para ela experimentar a psilocibina. Aí ela comeu as cápsulas e falou: o espírito dos cogumelos está aqui. Caramba, que Teve a mesma vivência. Teve a mesma vivência. Olha só, é uma questão assim... A gente usa, e me parece que desde esse período anterior, mas você fala de 2006, mas os últimos quase 20 anos, né, tem uma infinidade de estudo que vem mostrando cada vez mais a eficácia, né, e algo incrível, né, porque a gente usa a medicação psiquiátrica todo dia, né? Não, essa proposta de tratamento você usa 1, 2 vezes, né? É incrível. É uma dose única. Exato, há uma grande mudança. Mas por quê? E aí é um questionamento mesmo. Por que essa vivência gera um processo de cura? Né? Porque até para fazer uma cisão daqui do que é algo que é terapêutico e algo que pode ser usado ou não deve ser usado de forma recreativa, né? O que é um questionamento, né? O que é recreativo, mas por que é terapêutico? É quase voltar para aquela coisa que a psicologia, o estudo da alma, né? E você, sem querer, você saiu um pouco e lembrou disso. Você fala, nossa, então a gente está realmente curando a alma de um jeito que é uma tecnologia quase ancestral, assim, né? Que é tipo a gente encontrar um avião no Egito que funciona... Não, uma espaçonave no Egito, assim, debaixo da pirâmide. E fala, nossa, olha o nível de tecnologia que existia. Só que veio da areia, entendeu? De algum jeito a nave foi feita da areia. Então, como que surgiu isso? É uma tecnologia incrível. Ela é biológica. Ela não é 100% assim, sintetizada do jeito científico, analítico. Ela tem um lado colorido, de arte, assim, de alma mesmo. Então, não bate essa história do ocidental, né? Da vista da ciência. Assim. Por isso que a ciência não entende. É tipo explicar a música pela ciência. Você fica, tá bom, a gente pode analisar os acordes, a gente pode analisar as notas, mas não dá para explicar o Beethoven, assim. É uma coisa eu concordo. Quase mágica. Eu concordo plenamente, tá? Mas assim, aí tem essa grande questão. Mas o que é terapêutico, então, né? Porque eu ouço música, eu sei que me faz bem. Mas não é terapêutico também? Usar, né? E o riso não é terapêutico também? Sim, é terapêutico, mas é o que você falou, é muito difícil pesquisar, né? Eles estão tentando algo dentro de uma proposta, então, né? Mas quais são os parâmetros que eles seguiam? Isso, porque né? Beleza, os caras vão lá, mede o batimento cardíaco, bate essas coisas, mas é meio qualitativo demais, né? Tipo, exato. O relato do cara. E cada relato é tão personalizado, mas ao mesmo tempo segue um padrão que não dá pra jogar fora como se fosse, o cara tá alucinando qualquer coisa. E Lu, eu quero complementar porque tem um padrão, coisa né? aqui, pro Cris, eu concordo plenamente. Exato, tem um padrão e tem algo que é o começo desse papo, assim, que a gente tava falando, que assim, cara, tem algo que é terapêutico. A percepção que o cara tem é um insight da útil, terapia. Na realidade. Só que é o grande insight. É o insight que o cara tá há anos, talvez, fazendo terapia, buscando aos poucos, e de repente em 2 minutos o cara pode chegar ali e ter o grande insight da vida dele, que é a coisa mais terapêutica, é transformador. Porque a nossa subjetividade... O contato com Deus vira algo transformador. Pois é. Né? A nossa subjetividade é muito bugada, né, cara? A gente é um ser meio... E o pior, ela não dá trégua, né? Não dá. Você abre o olho de manhã, você já tá na tua subjetividade. Você não tem aquele tempo de tipo... Porque provavelmente essa subjetividade que torna a gente preocupado e traumatizável, ela foi extremamente importante para a nossa sobrevivência na natureza. Sobreviver, né? Total. Você não podia acordar o olho e ficar muito numa brisa. O leão te come, né? O bicho te comia. Então, precisa ter uma ansiedade. Você tinha que acordar já na tua noia, né? Tigre de dente de sabre te papa na hora. Só que agora isso virou um problema, né? Porque agora a gente vive num mundo muito complexo, a gente está muito neurótico, né? E não tem tantos tigres por aí vivos atrás da gente. Então os tigres viram tigres sombra.
Dentro da mente. O tigre está dentro da mente. A mente inventa o tigre só para ter alguma coisa para fazer. Gente, mas eu quero ser chato aqui, porque eu estava falando com o Lucas semana passada, a gente estava aqui trocando ideia. Eu falei para ele uma coisa. Eu falei, pô, entre uma biga romana e um avião a jato... Que é o carro do Coliseu. Exato, aquele carro do Coliseu e um avião a jato. O nível de tecnologia é absurdo, de diferença, absurda. Mas o problema dos homens que pilotam um e o outro são os mesmos, cara. Sim. Né? São os mesmos. Por isso que essa tecnologia ancestral funciona na gente. Exato, como a filosofia, como tanta coisa. Mas o que funciona? Essa é a minha pergunta aqui, que não me quer falar. Eu não paro de falar por causa disso aqui, questionar isso. Mas por quê? Você tem uma grande sacada? Eu acho que você acerta. Todos nós precisamos ter isso em algum momento? É interessante falar de quais são os critérios da experiência mística, né? Aí, primeiro, é uma experiência de unidade. É uma percepção de que tudo que existe é uma coisa só. Inclusive eu, você, o Lucas, eu quero falar disso os átomos, a pedra, o pássaro, a ave, a baleia. Então, isso é uma percepção de que é um só, né? Eu tive um entendimento. Depois eu vou Quantas falar, religiões mas eu foram só quero... criadas por causa disso, né? Escritas. Eu só quero depois deixar claro que eu quero falar sobre essa questão do todo. Porque o todo... Eu tenho visto umas coisas, talvez foi a grande explicação que eu tive para uma questão mística, ou até para uma explicação de Deus. Depois eu quero falar, mas eu quero te ouvir primeiro aí. Aí o outro critério é uma percepção de que é um só e é sagrado. É uma vivência de que você tem uma reverência diante da experiência. Uma relevância. Você tem você se curva diante da experiência, né? Do gigantismo daquilo lá, né? A outra característica é a noética. Ela parece mais real do que o que você vive no teu dia a dia. Você não tem a sensação de que você está num barato. Isso é incrível. Né? Você fala, não, é uma sensação de não há dúvida. Essa é a verdadeira realidade. Né? Isso que eu vivo no meu dia a dia que é uma ilusão. Platão já sabia mais disso. Mais sólido que o sólido. Aí tem a questão da... Sem psicodélico? Talvez sem com psicodélico. Talvez com psicodélico. Bastante psicodélico. Talvez com psicodélico. Tem a questão da inefabilidade, que são percepções que não cabem em palavras, né? Porque a subjetividade, ela roda a linguagem. Né? A gente é movido à linguagem, né? Nesse ponto a psicanálise tem uma certa razão. Só que é uma realidade que é só a realidade subjetiva, né? Eles ignoram toda essa outra realidade transpessoal, né? Então tudo que não cabe nas palavras não cabe na nossa subjetividade. Sim. Você precisa escapar da subjetividade para ter acesso a uma percepção inefável, né? Inefável que você não vai conseguir depois traduzir. Isso que a gente está falando são pequenas palavras que tentam traduzir uma experiência que é muito maior, né? A gente tem isso, às vezes, no dia a dia, né? Você quer explicar algo, você fala, cara, mas aquilo foi tão relevante para mim que é até difícil de eu falar, né? A poesia tentar falar, não se entende. A poesia é muito mais próxima disso. O que chega mais perto é a poesia, a música, é verdade. Mas olha só, eu tenho lido uma coisa incrível, chama O Caibalion. Cara, eu tô lendo. É sensacional. Eu tô ouvindo que você mandou. São sete leis. Uma delas é o mentalismo. É o mentalismo, é o mentalize, que é disso que eu quero falar. Mas vamos lá, é um livro do Egito, né? Na realidade... Não, é um livro da Idade Média. Não, o Caibalion mesmo, na realidade, vem do Hermes Trismegisto. Exatamente. Né? O Hermes Trismegisto, tudo que é hermético, a idade do ser hermético tem a ver com ele. Teoricamente, um grande sábio. O Trismegistus é 3 vezes sábio. Né? Então, ele acumula um conhecimento que por volta de 1900, 1800, alguma coisa, um cara compilou tudo isso e criou um livro. Ninguém sabe quem escreveu. Exato, que é o Caibalion, mas que vem do Hermes Trismegisto. São 7 questões fundamentais na vida. Eu quero discutir só uma, porque eu acho que tem a ver com o todo, que é o mentalizing, que é a questão de tudo é mental. Porque ele começa a partir de um todo. Né? Ele fala assim, há um todo. Né? Aí você entende infinito, você pode entender Deus, você pode entender do jeito que for. Se há um todo, se ele é todo, nada pode ser criado, porque você não pode tirar dele nada, porque ele é todo. Não tem de onde ele tirar. Você entende? Tudo está ali. Então não há de onde tirar nada para se construir nada. Então nada pode ser construído. Né? Também ele não tem fim.
É um infinito porque ele é todo. Ele não pode terminar. Ele também não se divide, porque ele é todo. O nosso espaço aqui, você entende? Não existe espaço. A gente, né? Tá tudo junto. É tipo o mar, é a água. Então, mas mar. tem uma coisa interessante, que é o segundo princípio, que é esse todo, que é a realidade última, que ela é uma consciência, né? Sim. Ela se manifesta como dualidade. Isso. Existe e a reciprocidade, mas aí a grande ideia da Mentalize é uma. Se não é nada concreto que se possa construir, isso tudo é mental. Exatamente. Isso tudo é mental. É a grande sacada. É Matrix, né? Exato. A grande construção é que tudo isso é mental. Então, mas aí é o paradigma dos estudiosos da consciência, né? Tem vários estudiosos, só que todos os grandes caras que escrevem sobre consciência, eles são epifenomenologistas. Então, eles consideram que a consciência é fruto da matéria do cérebro. E tem uma outra linhagem, cara, que não são caras das neurociências. Geralmente são caras do campo da física, que obviamente estão na nossa frente, né? Que os caras consideram que é o contrário, né? Sim. Porque aí depende. Que tudo que existe é uma manifestação de consciência. De consciência. Mas aí existe uma questão, que é um princípio também fundamental da gente entender, que é da onde se parte de um princípio dessa condição de um absoluta, de um todo, ou da nossa consciência relativa. Por isso é muito difícil de entender. Você entende? Nós, como partes de um todo, como uma mente relativa que jamais vai entender o universo, da onde a gente é um pedacinho, exato. Né? A gente não tem um aparato ou a consciência absoluta que nos compreende, né? E a gente, às vezes, consegue conectar um pouquinho com isso, né? Exato. Então, mas tem um flash, É talvez. tipo o DNA que está na folha, que é tipo o pedacinho de Deus da árvore toda. Tipo, o DNA tem toda a árvore dentro dele, dentro da folha. Só que a folha não sabe que ela é só... que ela está na árvore. Ela acha que é só uma folha, né? Você não tem a consciência Isso também disso. é um princípio do Kybalion, né? Como também. é acima, é abaixo, né? É o princípio da reciprocidade, tá? Tudo que tem acima tem abaixo. Tudo que tem para um lado tem para o outro. Na realidade, são forças de uma mesma coisa, né? Como também tem um outro princípio que é determinante. Ó, a gente mudando tudo aqui, vamos falar do Kybalion agora. Cara, mas, o Kybalion dá para fazer dá para fazer um mapa muito bom da questão. A outra grande questão é a vibração. Que a gente vibra um determinado padrão, que é óbvio que a física quântica está aí. E música. E a polaridade, a polarização das coisas. E um outro fundamental que é a gêneros. Tudo na Terra é dividido em gêneros e a dualidade. Mas o mais legal da polarização, né? que me fez bem até dentro desse momento político que a gente vive, é que, na verdade, os polos são a mesma coisa. A mesma coisa, exato. Eles dão uma volta. Tipo, são extremos, mas em última análise eles são a mesma coisa. Mas é por isso que eu gosto da ideia do todo e do Mentalize. Porque, na realidade, quando eu penso sobre isso, para mim tudo é a mesma coisa. Porque é um tudo. Tá tudo junto, entende? Meu, tem uma coisa. É muito interessante isso. Muito interessante. Que eu vi... Primeiro que eu cheguei nessa ideia foi por um quadrinho que eu vi na internet, que ele mexe, tipo... É perfeito. É assim... Deus é sozinho e ele é tudo. Então ele está sozinho. Então ele fica infinitamente sozinho. E daí, para sair disso, ele finge que ele é pessoinhas às vezes, só para imaginar que ele está fazendo alguma coisa, porque ele está entediado infinitamente. Exato. Ele está sozinho infinitamente. Ele fica cutucando a espinha, então, né? Para passar o tempo. Tipo, a gente, na verdade, é o tédio de Deus. É o tédio de Deus. É isso, é ele brincando de casinha enquanto ele está lá sozinho na eternidade. É isso aí, cara. Isso, para mim, na adolescência, sempre foi muito pirante. Porque, para mim, o infinito sempre foi algo complexo. Quando eu vejo um ambiente assim, eu falo, pô, isso não acaba. Porque eu pensava assim, aí entra de novo a história do micro, macro, né? E por aí vai, né? Porque, assim, depende de onde você olha. Né? Eu posso ser a brincadeirinha de Deus, mas não estou falando que eu sou Deus, não, tá? Mas eu posso ser o todo de alguma outra coisa que está dentro do meu organismo ou dentro da minha mente. Mas essa é a diferença da experiência mística digerida ou mal digerida, né? Isso é muito maluco. Às vezes o cara tem uma experiência mística e ele fala, cara, Deus está em tudo, né? Tudo que existe é uma coisa só. Ou o cara volta da experiência e fala,
eu sou Deus. Né? Tá em mania. Mas você talvez, não, só eu. Ele é tudo todo, né? Mas você não, só eu. Como que é a frase que fala que o psicótico se afoga nas águas que o místico nada com deleite. Mas isso é muito maluco, porque eu acho que se há um outro, é muito difícil eu ser Deus dentro desse contexto, né? Eu sou parte de um todo, porque tem um outro que não faz parte de mim, né? Isso parece muito evidente, né? Agora, que há um todo muito maior. Eu estava vendo recentemente, teve a conjunção, que foi a coisa mais incrível, né? Mercúrio, Marte, Vênus e Saturno e a Lua alinhados, né? Dava para ver por volta das 4, 5 da manhã, um mês atrás. Depois eu vou mostrar as fotos que eu tirei para vocês, mas assim... Aí eu comecei a dar uma olhada. Marte, eu não sei direito os dados, mas é só para ter uma ideia de proporção, tá? Tá ou Vênus está a 130 milhões de anos. Eles estão bem perto. Saturno está a 470 milhões de anos-luz. Dá para você ter uma ideia do que é isso? Milhões de anos-luz? 470 milhões de anos-luz. Saturno? Você viajou. Não viajei. Mas não está no sistema solar? É impossível. Está no sistema. Mas é muito distante. Você pega mesmo Saturno, ou Vênus. Pode ser 470 anos-luz. Pode ser. Não. Depois nós vamos ver, mas não. E porque Marte, Terra, que é o mais perto... Mas Marte a gente chega em 3 anos. Mas posso te falar, olha só, Hidra... Vocês estão com a ideia... Vocês já viram a foto de Hidra fora do sistema solar? Hidra tem 10 vezes mais do tamanho da galáxia. Hidra é outra galáxia, nós não somos nada. Cara, eu sei que quando eu vejo esses vídeos aí sobre o universo, os caras vão mostrando no centro da Via Láctea um buraco negro. Exato. E a distância que é. Aí fala, pô, e não é só a Via Láctea, tem outra galáxia e tem outra. Exato. Você vai tendo vontade de ficar em posição fetal, né, cara? Você fala, cara, eu não sou nada, aí, né? Sabe o que é mais mas ao mesmo louco? tempo você fala, eu sou tudo e nada. Exato. É isso. É um princípio básico também. Né? O tudo e nada é a mesma coisa. E você pega, tipo, Exato, tudo e nada tá ali. Não, mas, tipo, dentro da química também é assim, tudo e nada tá ali. A sacada de que como tudo as above so below, né? Sim. E o que tá em cima é embaixo, Exato. é a sacada da astrologia, de que tipo assim, pô, se tem alguma coisa mexendo lá em cima, alguma coisa está mexendo aqui embaixo também dentro da gente. E aí essa é a base da astrologia, né? Mas sabe que é muito interessante, né? Aí você eu peguei essa foto que aparece Hidra, desses poderosos agora esse ano, tiveram fugiu o nome, os hubs, Não sei. os que eles veem, oh meu Deus. Eles soltaram um novo telescópio. Os telescópios super poderosos. Que acabou de inaugurar, se você vê a imagem do telescópio filmando essa região Hubble, de Hidra. Não é? É isso que você queria dizer. Né? Exato. Tem um telescópio, exato. Um deles é Hubble. Ou se é o nome desse principal, não sei. Mas assim, aí eu coloquei, eu peguei uma foto do cérebro funcionando. É a mesma coisa. Os neurônios. De luz. É igualzinho. Cara, isso é incrível, né? É igualzinho. É impressionante. É mágico. É impressionante. E aquela história, a gente já gravou do Caio. O Caio que veio aqui me falou a primeira vez isso, mas que o universo, na verdade, mais nada é do que o cérebro de Deus. Né? 100%. Nada mais. Não só o cérebro, como o coração também. Tudo, ele é todo, né? Aliás, uma outra coisa, eu não sei se é o Epicuro, mas ele dizia isso. Deus está em tudo. Ele é uma linha que passa em tudo. Ele mistura tudo. Ele e a gente achava que existia espaço vazio. Não existe. Aí os caras agora têm aqui acho que foi o bóson de Higgs, né? Sim. Que comprovou que não tem espaço vazio, não é isso? Na realidade, não é que não tem. Aqui na realidade, essa concretude nossa é que não tem, né? Essa coisa concreta da rocha, como se você não vê, mas ali tem um monte de buraco também. Só que é um queijo suíço. Não, né? Se você for na essência, naquilo que a gente achava que era a parte sólida do negócio, que era o núcleo, já não é mais. Não é mais. Aí você chega lá na essência do núcleo, é a teoria das cordas, que é uma vibração, em última análise. É uma vibração, coisa, né?
A gente, para mim, voto... Que o Hermes já sabia. Eu sou casado com uma... Na Idade Média, ele já sabia disso. Ele já sabia disso, mas os problemas são os mesmos, né? E por isso que eu acho que a gente dá volta no rabo. Minha mulher é uma química. E a grande questão que eu tenho para ela o tempo inteiro é: o que é energia? O que é energia? Como é que você conceitua energia? É tipo o verbo transformado em objeto. O que é energia, né? Você pode ter N ideias de pensar sobre isso, mas o que é? É o que move tudo. É o que move a gente. É o que move a eletricidade, é o que move tudo. O que é energia? O que é o tempo que faz tudo isso acontecer ao mesmo tempo? Nossa. Isso é o dobro, né, de maluquice. A gente está precisando de um tratamento com o Cris aqui para a gente ter... Cara. E o mais louco é que, tipo assim, quando a gente fala de outras dimensões, né, os físicos conceituam a ideia de que tem 13 dimensões ou 12, sei lá quantas dimensões. Vai aumentando. Mas assim, não são 5, 6, são mais, né? Sim. Aí a gente fala, tá, mas qual que é a quarta dimensão? Espaço-tempo. Cara, vai entender espaço-tempo. Eu não acho tão fácil assim, não, cara. E é uma coisa que já é óbvia para os caras da física, né? Tipo, por que o espaço-tempo é uma dimensão igual comprimento, largura, né? E tá. Porque não é. Olha, eu estava vendo o Carl Sagan, né? Carl Sagan. Exato, mostrando isso. Ele mostra. É muito interessante isso. Você pensa o seguinte: eu tô aqui assim. Se olhar de forma rasa, né? Raso. Eu só vejo de cima para baixo as coisas. Aí, de repente, eu consigo começar a ver, né? Que essa coisa que, ao princípio, é raso, não, ela tem um tamanho. Se a gente fosse um ser bidimensional de duas dimensões, a gente não ia ver nada para cima, né? Exato. A gente só ia ver uma linha, raso, né? Exato, raso. Aí surge a altura. Aí você já vê a terceira, aí surge a quarta. Algo que se desdobra disso tudo, que está do lado. Mas e aí, a quinta, sexta, sétima? Aí eu vou te falar, aí eu não entendo nada de física, mas aí eu vou te falar uma coisa que meu filho mais novo me disse, que é isso, por isso que ter filho é genial. A ideia dos números infinitos. Para ele, a morte, inclusive, está ligado a isso. Na realidade, quando você pensa no infinito, e quando você pensa em números infinitos, numa continuidade infinita, tudo isso que está acontecendo aqui se replica inúmeras vezes. Mas você sabe que tem religiões esotéricas, né, gnósticas, que eles consideram que existe uma dimensão das emoções, né? Que as emoções elas existem em outra dimensão e os pensamentos também, em uma outra dimensão. Que, tipo, eles não são do corpo, né? Eles existem numa dimensão que é a dimensão das emoções, né? A gente imaginar que a gente, assim, entra essa ideia da morte, né? A nossa mente não está necessariamente no corpo. Não é isso? Até porque tem gente que não acha que nem está na mente, no cérebro, hein? Mas que não necessariamente está no corpo. Agora, isso é muito interessante a gente imaginar. Quando você pensar na dimensão da emoção, eu te trago um grande questionamento que foi algo que quando eu me dei conta daquilo, deu uma pirada, que é a ideia do espaço. Porque a gente tem uma ideia do espaço como um vazio. Não, ele dobra. O buraco negro dobra o espaço. Ele altera o espaço. O Einstein, quando fez os cálculos dele, ele colocou o dobramento de espaço pela lei da gravidade. Não é isso? O espaço se dobra. Ele é concreto. Ele não é um nada. Esquisitaço, né? É esquisito, mas é real. Né? O buraco negro, você vê em torno dele o desdobramento do espaço. A luz se curva, né? A luz se curva. E vai para onde, né? Assim... Não tem a Exatamente. menor ideia. Porque um dos princípios é que nada se destrói, então vai para algum lugar. Só que vai acumulando para um ponto único. É um princípio bem humano, né?
Cara, que loucura, né? A gente tava falando do a gente então, chegou nesse papo por causa do mentalismo, né? Então, Exato. mas isso que a gente teve foi tipo uma abstração do que seria uma experiência mística do cara tentando descrever isso, só que é impossível. Mas é incrível. Daí o cara tá lá, ele tem uma experiência mística num ambiente controlado, e daí o que volta? O que ele retém de sabedoria para ele utilizar na vida? O que se cura, Sabe né? qual que é a minha visão disso, Essa é a grande cara? questão, né? A minha visão é parecida como a ideia da iluminação. Por que fala iluminação? Porque a gente tá no escuro, né? Dentro da nossa subjetividade. Sim. Se você estiver no escuro, tentando atravessar um galpão abandonado, cheio de coisa dentro, né? Você tá trombando nas coisas e tal. Se a luz acender... Por um segundo que seja, hein? que seja. Nossa, isso. Você vai enxergar aonde você tá. Depois, beleza, a luz vai apagar, você vai estar no escuro de novo. Mas você vai ter uma breve lembrança do flash. E eu né? quero acrescentar uma coisa. Você, por um segundo, acendeu, você descobre onde você tá. Mas aí eu também quero acrescentar uma coisa nisso. O outro que não viu a luz acender, meu caro, não vai entender nunca quando você tentar explicar. Isso que a gente está tentando aqui fazer, pedindo para o Cris fazer, é impossível. É o que os poetas tentam descrever. Claro, é o que os caras tentam criar uma religião. Falam assim, isso foi a palavra de Deus que eu vi lá atrás. É a luz se acendendo. Total. Pô, como é que eu posso explicar para o indivíduo cego o que é determinada coisa que ele nunca viu? E como é que eu posso traduzir isso em palavra e ser exatamente aquilo que é? E aí tem um dado interessante, né? Que Cara, putz, eu não vou saber mencionar as pesquisas com precisão agora, mas assim, os caras fizeram... Teve aquela primeira pesquisa lá da época de Harvard, lá em 1960, que foi o experimento a pesquisa que os caras deram psilocibina para os estudantes de teologia numa sexta-feira santa, né? E os caras... A verdadeira Eucaristia. Os caras tiveram uma experiência mística e tal. E depois eles acompanharam esses caras. Teve acho que uma pesquisa, acho que do Rick Doblin, acho que foi uma tese de doutorado dele, se não me engano, que eles ainda pesquisavam a relevância daquela experiência que aqueles caras tiveram, né? E aí os caras colocavam aquela experiência como ou a mais importante que ele teve na vida ou entre as 5 mais importantes que aquelas pessoas tiveram. Anos depois? 30 anos depois. 30 anos depois? E quando o Roland Griffiths fez a pesquisa sobre experiências místicas, ele aplicou o mesmo questionário, né, nos participantes, né? E eram os mesmos resultados, né? Os caras ainda... as pessoas que tiveram aquela experiência mística, elas falavam que ou foi a experiência mais importante da vida, a maior parte das pessoas, né? Colocavam ou entre a experiência mais significativa ou entre as 5 mais significativas. Tipo, comparável à morte de um genitor ou ao nascimento de um filho. Nossa! E aí, nessa pesquisa de 2006, 6 meses depois, eles repetiam o questionário e era o mesmo resultado. Mas e questão de quantidade? Se o cara vai lá e tem 30 sessões de ayahuasca, é diferente de um cara que teve uma? Volto a acrescentar aí para você, pegando esse gancho tipo, do Lud, você falar como é que rola isso aí, tipo, como é que é o dosagem. processo todo, né? Puta, essa é uma questão, cara, que eu não tenho a resposta, no sentido de, tipo assim... uma vez que você entendeu a mensagem, você precisa ficar voltando lá, né? Entendi. Ou você tá ver um filme, né? Ou você tá começando a voltar lá porque é legal voltar lá, né? Pode crer. Se você já entendeu a mensagem, né? E aí? Mas é só uma mensagem, será? E aí é que também... será que é só uma? Será que depois dessa não tem algo além ainda, né? São várias lições, né? Talvez se você tiver a mensagem completa em uma experiência, você não precisa voltar. Acabou, né? exato. Talvez você nem queira voltar, porque foi aí tão forte. Eu acho que como tudo que é terapêutico, né? Quando você pensa em algo de terapia, você quer tratar alguma coisa, né? Não é algo para você só vivenciar, não. Eu quero tratar algo. Acho que se você teve a vivência que te tratou, acabou, né? Se você está voltando é porque você está buscando alguma coisa, né? Mas essa coisa de que foi legal Falta também algo, é relevante, eu acho. Coisa meio artística, meio musical, de tipo você querer rever a música. Que é o que rola na também rave, é relevante, né? Talvez, aliás, né? Exatamente.
Eles tentando buscar essa experiência, só que em um ambiente que não é propício. É um pouco mais tóxico, né? A rave. Como ambiente para você utilizar alguma coisa assim. Porque eu acho que o cara que não tá bem... Né? Talvez ele não vá ter uma boa experiência. E tem uma outra coisa. Mas talvez quem tá tudo bem. Mas aí é um uso recreativo. Né? E tem um outro dado que eu quero dizer, né? sobre isso. Porque você tem estudos aí em apreensões, como, por exemplo, MMD, esse tipo de coisa, que mais de 50% daquilo que foi apreendido nem tinha esse tipo de substância. Tá? Meio placebo. Tinha anfetamina, tinha cocaína, tinha outras coisas. Realmente, tem esse lado, principalmente isso é no muito mercado relevante. brasileiro. Exato, né? a gente não sabe, né? O que está tomando. O que se está tomando. A outra coisa é dose. Porque se você não sabe nem o que você está tomando, aí começa um grande problema de risco, né? É um princípio básico, exato, da farmacologia. Eu vi um cara... Porra, o princípio básico, você não sabe o que você está tomando, quanto está tomando, não tome. Eu vi um comediante, mas ele estava falando de maconha, falando dos brownies de maconha. Sim, que ele fala assim, skates, né? então, o cara que faz a dose desses brownies, ele é um maconheiro. Ele não lembra quanto ele pôs. Ele vai pondo, será que eu já pus? Ele vai pondo cada vez mais. Mas ele ficando cada vez mais esquecido e pondo cada vez mais. Mas é por isso que eu sou favorável a criar formas de controle, né? Exatamente. Porque senão... Ou de educação, no mínimo. De educação, né? de entendimento, né? Porque a gente perde um controle da coisa e você sabe como é a molecada. A molecada não pensa muito nesse tipo de coisa. Né? Ou nem tem conhecimento sobre isso. Mas, por exemplo, o alucinógeno, ele não tem o problema do vício, né? Tecnicamente, né? Mais ou menos. Mas acho que não tem mesmo. Ele não tem, tipo, químico. Não tem problema problema é que químico. algumas pessoas quebram, né? Quando usam, né? Tipo... Então, esse é o problema principal? Esse é o perigo principal? Eu acho que sim. Você pegar uma pessoa que tem uma tendência para psicose, sei lá, tem um histórico muito forte de esquizofrenia e a pessoa já é meio estranha e tal. Não é uma pessoa que deveria usar, né? Esse tipo de substância, né? Ela vira muito um cara da caverna, da floresta. Não, pode romper ela mesmo, um né? mago. Eu acho que daí tá fora da sociedade, de tão longe que foi e não consegue voltar pra praia. O que eu tenho mais medo é do meu pensamento, tem aquele sintoma, né? Do pensamento desorganizar. Desestruturar total. Que é você perder a associação lógica de ideias, né? Você começar a não falar coisa com coisa, mas... Então, não é uma coisa tão comum, né? É uma desestruturação total do seu ego, né? Você deixar de ser o que você é. Mas comunidade, esses caras, depois quase, de um tempo, voltam, né? Cara, tem cara que não. Não voltam? Não voltam. Tem caras que não falam coisa com coisa e você percebe a desorganização do pensamento mesmo. Ele não tem associação lógica de ideias. Porque ele pode desencadear quadros de esquizofrenia, né? E aí não volta mais. Você está falando de patologia. Essa é a primeira coisa que primeiro risco, tem que saber, evidente. né? Que não pode tomar. E eu acho que tem uma outra coisa também. O Cris usa muito a ideia do default, né? Você ter um default. O default serve, né? Para algo, né? Também. Ele serve para o dia a dia, não é? Então, para tocar o dia a dia. Se você romper muito com o default, né? exato, você romper o default o tempo inteiro, você não produz mais nada. Você não vai na padaria, você tá, exato, você está forte, você não trabalha. É verdade. Você vai ficar naquela vivência o tempo todo. Você parou de brincar de boneca, né? Exato. Além do risco de romper, você pode perder o risco de algo que de alguma forma deixa a gente humano também, né? Eu acho que já tem umas pesquisas mostrando, né, que existe nessas esquizofrenias mais graves, assim, uma bagunça nas redes, né? As redes, seguramente. Porque tem um conceito de que as redes neurais são íntegras, né? Então, quando o default está ativo, ele está ativo ali, ele é fixo, são poucas regiões trabalhando, mas muito eficientes, né? A impressão que ele dá é que ele amarra, né? A hora que ele bagunça, cara, e começa o negócio a ficar frouxo demais... E a impressão é exatamente essa, que ele amarra, mas nos dois sentidos da palavra, de amarrar tudo e amarrar também a expansão, né? Ele limita, ao mesmo tempo que ele segura, ele limita, né? Você cria um mundo, né? Você cria um mundo extremamente, um modelo de mundo dentro da tua mente, né? Você sabia que a região que interpreta a visão, ela recebe mais input do default do que dos teus olhos? É sério? Aham. Porque a gente está autocompletando o que a gente acha que já tem?
o que você enxerga da realidade com seus olhos está recebendo mais informação do teu próprio cérebro do que dos olhos, cara. Caramba. Isso é incrível. É por isso que os caras tomam um cogumelo e daí ele revê o jeito de ver as coisas, né? As cores ficam diferentes. Porque é como se você estivesse vendo o lado do verde que você não viu antes. Você só viu um dos lados do verde que chega em você. Você tá vendo isso. Mas tem mais algo assim. Porque aí tem outra coisa. Se cada um visse a mesma coisa e eu ver a mesma coisa, cada um vai interpretar aquilo de um jeito diferente. Porque aí já é o default, é a tua subjetividade interpretando. Eu volto à história do Pequeno Príncipe. Eu adoro trocar ideia com gente que olha um chapéu e percebe que aquilo não é um chapéu. Que na realidade é uma jiboia que comeu um elefante. São as perspectivas, né? São perspectivas distintas, né? Se você quebra uma mesma visão, né? O default, você cria outros caminhos que você nunca foi. Daí você descobre coisas diferentes. É né? aquela analogia do snowboarder, né? Que tipo, se você vai esquiar numa montanha que todo mundo desce pelo mesmo caminho, né? Já tem vários caminhos muito marcados na neve ali, que a chance de você ir por aquele caminho é muito grande. Então o pensamento ele tem mais ou menos isso, ele tem os caminhos marcados, né? Que é o que você já vivenciou, por isso que o trauma é terrível, né? E por isso que liberta do trauma, porque você abre outro caminho e você não vai mais por lá. Porque é como se caísse uma nevasca na montanha na hora que você o efeito psicodélico, né? E você cobre tudo de novo e aí você pode descer por qualquer lugar, entendeu? Vai ter grandes descobertas, né? Mas teoricamente o caminho que se passou é o caminho mais fácil, porque todo mundo foi por ali, né? Mas o caminho do trauma... Não, sim, mas a gente está falando de caminhos neurais, do neurônio passando. não de pessoas que tiveram a mesma experiência. Imagina alguém que cresceu e com 5 anos teve uma experiência de ver o pai ser morto por um bandido. Né? Esse cara vai viver num mundo mais perigoso dentro da mente dele pro resto da vida, né, cara? Ele não... Como que ele escapa disso, né? Dessa vivência de violência e... Esquecendo, né? Por um bandido o caminho, ou por um policial, né? Mas é esquecendo o caminho, porque trauma é aquilo que a gente não esquece, né? Se você esquecer o caminho, talvez isso o psicodélico faça de alguma forma, não sei. A nossa mente é muito marcável, impressionável, né? Quem é que dizia? Não sei quem era, mas do pessoal da psicanálise diz que a gente vive mesmo até 5 anos de idade, o resto é repetição, né? E aí entra uma questão, né? De tipo assim... As vivências de berço, né? Sim. Porque é interessante essa ideia, né? De qual é a primeira coisa que é criada na nossa subjetividade, né? De onde surgiu, né? Porque qual que é a primeira coisa que você começa a ter dentro da tua mente que é do mundo externo? É a existência de um outro, né? Que vem e cuida de você, né? Que é essa mãe que vem e vai. Totalmente. Né? A partir do momento que a mãe te falta, né? Não, os caras falam que tem o trauma do nascimento também, que de repente é um momento que você está sem respirar. Isso já é uma. Você se corta do cordão umbilical, que é o primeiro momento. Então, isso começa no trauma. Não sei. Questiona do ponto de vista cognitivo, não, mas aí a gente pode ir para uma outra vertente, né? Então, mas essa marca é a marca de uma sensação, né? Sim, isso seguramente. De que você sentiu em algum momento. Inclusive tem uma marca antes dessa, né? Que é a marca de você estar dissolvido dentro de alguém, né? Que é uma vivência oceânica, talvez, né? Que eles falam que é uma vivência que talvez faça parte da experiência mística, né? De tem você gente que relata que lembra, hein? Tá dentro do útero da mãe e por aí vai, né? Essa vivência de se dissolver e tal. E durante as... Deixa eu ver. O Stanislav Grof... continua falando. O Stanislav Grof... Sim. Ele... Durante todas aquelas sessões que ele conduziu com LSD na década de 60, ele falava que ele teve uma sacada de que teve um fenômeno que se repetia, que era uma sensação de morte e renascimento, que ele associou como uma marca do momento do parto, né? A sensação de morte, de opressão no canal do parto e tal. A saída, né? E a saída com a primeira respiração e a ver luz pela primeira vez e tal. Essa ideia, talvez,
do próprio dualismo, né? O dualismo passa muito por isso. Porque é muito interessante isso quando você pensa, o pessoal da psicanálise pensar que assim, ao mesmo tempo que assim que você nasceu, né? Se você não tem uma lembrança cognitiva daquilo, mas é um momento também maior de onipotência sua, né? Porque você chorou, alguém te dá para comer, né? Você fez tal coisa, alguém te faz. E aí você começa a se perceber a partir do momento que sua mãe começa a se frustrar. Aí você fala, opa, aí vira o problema. Aí fala, porra, eu não sou tudo. Na realidade, eu não sou nada. Cara, é muito louco isso. Né? Eu não sou nada, na realidade. Não é que eu sou tudo. Não, eu dependo do outro. A hora que a criança... O que a Klein falava da fase esquizodepressiva, né? Quando ela está numa posição dessa e que ela percebe que ela não é onipotente. Não está todo mundo lá para servir. Né? Na realidade, alguém... Quando você é frustrado que a mãe começa a atrasar, você, na realidade, percebe que o problema é que exatamente alguém está fazendo isso para você. Você é o oposto. Você é absolutamente impotente. O interessante dessa... Daí ferrou, né? Ferrou. Mas tem gente que não sai dessa fase de achar que é onipotente, hein? Que pode tudo, que está todo mundo para servir a ele o tempo inteiro. É verdade. Dá a impressão que os problemas dessa época da vida, eles afetam o sistema operacional, né? É mais profundo o problema, ali, né, cara? Ainda mais porque tá criando, né, o cérebro. Você para de desenvolver lá pelos 25, é isso? Um negócio assim. É diferente de uma neurose, né? Que é tipo assim, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Que é uma coisa mais de um software, né? Tipo um vírus, né? Ele tá mais no fundo, né? É mais um vírus de computador, assim, que gera um bugzinho emocional ali. Agora, os problemas dessa fase mais precoce parece que afeta a estrutura toda, né? A estrutura toda, como um todo. Então, mas a questão é, por exemplo, que você falou que o problema é que os caminhos que a gente segue geralmente são os mais seguros, né? Teoricamente. Então, faz sentido também no neural, porque se a gente for pensar que tipo, a sabedoria é algo que a gente cria com a experiência da vida, do nosso histórico de vida, se for lá e vier a avalanche também, a gente não perde um pouco dessa sabedoria para recriar os caminhos? Ou será que só perde as coisas ruins? Mas porque se perde os traumas, tem alguma coisa que também que fica para trás, né? Não, mas acho que o caminho vai estar lá, né? A avalanche, eu acho que ela cria uma oportunidade de descer novos caminhos. Saquei. E é individual, né? Mas... individualizado, né? Talvez um ou outro precise ir por aquele caminho lá para aprender alguma coisa. Acho que algumas pessoas às vezes podem ter umas experiências que são muito intensas, muito transformadoras, né? Tipo o Ram Dass. Que largou tudo e realmente mudou completamente o caminho dele, né? Eu acho que muitos dos guias espirituais foram por aí, né? Históricos ou não, ou atuais também. O cara às vezes tem uma experiência que realmente é muito transformadora, né? Muito forte. E é meio aleatório quem que recebe, quem não recebe essa experiência. De maneira geral, a gente, meros mortais, se escapar um pouquinho da neurose já tá bom, né? Já tá bom. Mas é interessante uma coisa, né? Da grande parte dessas experiências, seja através do uso ou não de psicodélico, tá ligada ao místico. Tá ligado de alguma forma a Deus, né? A Deus, a finitude conexão, das coisas, né? a grande percepção do universo, sempre que for. Então, eu vi um dos caras, desculpa eu cortei alguém falando, mas não. Um dos caras que estavam estudando o cristianismo antigo, no começo, falavam que a Eucaristia, na realidade, era feita através de cogumelos também. Brian Muraresco chama Esse o cara é a chave da imortalidade. Exatamente, da Immortality Key. Mas ele convence você que tipo a humanidade faz muito sentido. O ritual da Eucaristia ser com cogumelo no momento. E depois você vê, eu comecei a perceber a missa depois, aquela questão de paz de Deus, de todo mundo se abraçando. Eu falei, nossa, isso faz muito sentido. A galera tomava... Ele chama O Segredo da Religião Sem Nome, né? Até que o vinho também tinha muita coisa dentro. Ele começa falando daquela história dos mistérios de Eleusis. Que, Eleusis era uma cidade na Grécia que tinha um lugar que você bebia uma bebida que chamava Koukion, e que quem ia para Eleusis, tinha uma frase que era assim, quem já morreu não pode morrer de novo.
né? Que é tipo é aquela ideia da morte do ego, né? Game of Thrones, exatamente, Game of Thrones total. Não se pode matar quem já está morto, né? E aí Mas tinha também do batismo de você se afogar. E tinha uma coisa também que você não podia falar sobre o que você vivia lá. Era tipo Las Vegas. Era punido com a morte. Tipo, se falasse sobre o que aconteceu em Eleusis. Caramba. Mas aí ele vai desenvolvendo toda a teoria, né? Ele vai mostrando embasamento de tipo dados científicos do resquícios de coisas encontradas em potes e tal, desenvolvendo a ideia de que era um sacramento psicodélico mesmo. Mas sabe uma coisa muito relevante? Eu pegar essa ideia da Eucaristia, do psicodélico. O pessoal da Ayahuasca, né? Que tem tanto também que se utiliza disso. Mas as pessoas que estão lá há muito tempo, na realidade, se cria um padrão ritualístico. E a grande busca é se viver aquilo, né, sem o uso da substância. Entende? É como a ideia da Eucaristia. Há uma, como é que eu posso dizer? Há um ritual de preparo para receber aquilo lá. Que quando você recebe, mesmo não tendo um efeito, né, psicodélico, né, um efeito ativo de uma substância psicoativa, você sente aquilo lá, né, a transformação pelo processo do ritual, né? E muita gente que tem essa vivência na Ayahuasca, no fundo eles buscam isso também para conseguir aprender a ter essa vivência de forma independente da substância, né? Você conseguir por você mesmo encontrar esse caminho, né? É verdade. E assim, a gente nunca vai saber qual é a experiência subjetiva do outro, né? Claro. Sim. Mas assim, eu já vi pessoas católicas falando que tem uma coisa muito estranha quando recebem a Eucaristia, né? Sim. Aí entra a importância dos rituais. Eu mesmo já senti isso profundamente, tendo Eucaristia durante a missa. Profundamente. Agora, é interessante, né? A gente tem algo ativo, né? A ciência está lá, você comprova uma questão psicoativa. Mas há também esse fator ritualizado, né? Existe um ritual no processo terapêutico, né? De ir lá, de chegar, de ter o terapeuta, de tomar coisas, de você se preparar para aquilo, de você vivenciar limpeza aquilo, né? do ambiente, a sua limpeza interna. Não deixa de ser algo xamânico. O indivíduo lá, o xamã que pega, passa a mão, esfrega na sua barriga quando você está com apendicite, tira uma bolinha dali e diz, aqui, tá aqui, ó, a cura do seu mal. E o cara para de sentir dor. Veja, não há ciência nesse sentido nenhuma, mas ali eles estão trabalhando dentro de algo científico, mas tem um ritual. Como a terapia tem um ritual. E isso tá desde sempre, eles falam, né? O ser humano tem vive, que tomar né? cuidado, tem que ter um jeito certo de tomar, né? Esse é o ponto crítico das pesquisas com psicodélicos, né, cara? Quando você começa a trabalhar com placebo, né? Porque você imagina 2 terapeutas e um paciente. Uma sessão de 8 horas. Sim. Uma sessão, o cara vai estar num estado super interessante, né? Extraordinário, ali, tendo uma vivência mística e tal. Na outra sessão, o cara vai estar lá 8 horas com 2 terapeutas. Exato, né? Sem enrolar nada, né? Mas não acontece nada? Então, eles estão começando a ver que não dá para trabalhar com placebo, né? Porque, eu lembro, festa de 15 anos, galera fingia que tinha álcool, todo mundo dava álcool, ficava e tinha loucão. Vários amigos meus ficava loucão, é verdade. Bebaços. Eu já vi muito isso. E daí depois a mãe fala assim, não tinha álcool nenhum. Né? Então existe a gente consegue alterar um pouco por placebo. Você sabe que a pesquisa com experiências místicas, que foi a primeira que eles trabalharam com a psilocibina, eles trabalharam como grupo controle metilfenidato? Olha, interessante, né? Que era uma coisa que a pessoa vai sentir, né? Vai ter um efeito, mas não vai ter a vivência mística. Mas assim, tipo, beleza, você pode ter uma experiência, você pode se sentir bem, tal, né? Sim. Mas não vai ser uma experiência mística, né? Agora, olha que interessante. No grupo metilfenidato, tinham pessoas que falavam que foi uma experiência muito importante na vida delas. Sim. Aí só devia aplicar o questionáriozinho de TDAH, né? Você tá vendo? Muitos tinham TDAH na realidade. Aqueles, né? né? Exato. Realmente. Mas o ritual eu acho muito relevante. Isso que o Lucas falou é verdadeiro, né? Do placebo mostra exatamente isso. De você ter essa
essa percepção. Eu acho que o ritual favorece um pouco isso também. Sabe, eu vou pegar um exemplo de um programa Ele já que tem dá aqueles, importância pro negócio. Não me lembro, 100 ou 300, que eles pegaram 300 humanos. 300 humanos, Eles pegam lá uma experiência assim, porque tem uma sugestão, né? Aí ele fala assim, olha, você vai viver uma experiência muito ruim, né? Então há uma expectativa. Aí quando ele mostra a experiência que não é ruim, o cara, nem está doendo tanto. Mas o oposto é muito maluco. Expectativa total. Quando você fala que a experiência é boa, você fala, você está vendo, nossa, vou aumentar isso aqui, nossa, está sendo incrível. Quando é algo pro bom, o indivíduo ele tem uma vivência de uma influência maior do contexto ritualizado. Quando é pro ruim, não. O cara não sente nada, mas não é ruim. Ele não sente o oposto. Mas olha que estranho, porque, tipo assim, não traduz pra, por exemplo, review de filme, que os caras falam, dá um puta hype no filme, daí você vai lá e é ruim. Você não acha que foi tão bom quanto só porque os caras falaram que foi bom. Você realmente percebe que foi ruim. Então, interessante. Então é esquisito, né? Mas eu acho que é uma vivência mais intensa. Né? Acho que são coisas de maior intensidade, mas não sei. Você tem. Eu acho que quando a experiência mística ela vem e acabou, né? Ela eu acho que todo o resto, né? Mas é interessante, cara. Eu acho legal falar da FOPAP, né? Exato. Aliás, ainda a gente está nisso aqui. Eu quero saber o processo como um todo. A gente precisa explicar o processo. E depois a gente precisa terminar também, porque a câmera já só está falhando. Vamos ouvir o Cris, então, Lu. Vamos parar de falar. Vamos ouvir ele falar da FOPAP e falar como é que é o processo todo. Não, então, a FOPAP ela é vinculada ao Instituto Faneros, né? Que é um grupo de pessoas que vem já há 10 anos trabalhando essas pesquisas no Brasil. Eles estão vinculados ao pessoal lá de fora, da MAPS, né? E o pessoal muito sério, né? Eles começaram com um curso de psicodélicos e saúde mental, que acho que começou a rolar em 2020, se não me engano. E aí abriram a primeira turma, né? É uma formação em pesquisa com terapia assistida por psicodélicos. Isso que eu queria saber, porque não há ainda uma coisa certa do tratamento. Né? Não é uma formação para você sair fazendo terapia com psicodélicos. Né? Isso é importante. É uma formação para a pesquisa. Então, a gente teve aula com várias pessoas lá da MAPS, né? Que legal. Aquele casal, Mitch Hoffer. A gente teve vários caras, e agora eu não lembro o nome de todo mundo que deu aula pra gente. Mas foi muito legal, né? Tá sendo muito legal. E eles estão seguindo a mesma linha de pesquisa da MAPS, né, nos Estados Unidos. E a gente ia trabalhar primeiro... a gente assiste às sessões dos pacientes da MAPS. Que legal. Então a gente tem um super controle de segurança, né, de sigilo da informação e tal. Mas a gente assiste, dos pacientes que a gente viu, imagina que são 3 sessões de preparação, 3 sessões de dosagem, sessões de integração, as sessões de dosagem com 8 horas de duração. Então eles faziam um compêndio, para cada paciente dava pelo menos 9 horas de vídeo. Mas que substância que era? MD. Né? Essas da MAPS com MD. Então é um material muito rico, né? Sim. E depois o monitoramento de aderência, a gente avalia os terapeutas que estavam atendendo esses pacientes, já alguns pacientes do Brasil também, né? Sim. E que aí a gente tem que seguir o manual e nas avaliações você tem que monitorar tipo, se o terapeuta cumpriu os pré-requisitos do manual da MAPS, né? De uma boa sessão de preparação, uma boa sessão de dosagem, Sim. uma boa sessão de integração. É protocolar, né? Extremamente protocolado, cara, para ter uma consistência científica. E no Brasil está acontecendo? Está se pesquisando? Então, a gente ainda teve um primeiro braço da pesquisa, mas que não tem a ver com a nossa formação. Mas dentro da formação, a gente ainda não começou a atender os pacientes, né? Iriam ser primeiro pacientes com MD, mas teve uma questão burocrática, inverteu a ordem da pesquisa. Então, a gente vai primeiro atender os pacientes com psilocibina. E como é que está essa questão? Porque MD é proibido, né? No Brasil. Então, eles têm uma aprovação, uma pré-aprovação, né,
eu não lembro a sigla, quando que é uma comissão nacional, né? Tá. Não é a Anvisa, né? Então eles têm uma pré-aprovação, agora eles têm que trabalhar com a importação da substância para aí a Anvisa poder falar, beleza, agora pode fazer a pesquisa. E passa por um comitê de ética, essas coisas? Não, como Eu acho que essa parte está aprovada. Tá aprovado. Né? Então agora depende da chegada da substância, né, no Brasil e provavelmente final do ano ou talvez ano que vem, começo do ano que vem, a gente vai ter as primeiras sessões de dosagem mesmo com psilocibina. E a nível de pesquisa, né? Nível de pesquisa dentro do protocolo deles, né? Eu tenho a minha dupla, né? São sempre 2 terapeutas, ou um dos 2 médico, né? Um médico, uma psicóloga, uma médica e um psicólogo. Eu tenho minha dupla em Campinas, né? Que é a Tatiana. Legal. Oi, Tatiana, parabéns. Tatiana. E provavelmente em breve estaremos atendendo aí os primeiros pacientes, filmado, né, com consentimento e tal. E essas sessões vão circular dentro desse ambiente da MAPS, do Faneros, né? Então, assim que você tiver os primeiros resultados aí, que você volta aí, né? Ou antes. Contar pra gente, né? Ou mesmo durante o processo todo. Tem sempre muito papo, né? É infinito papo, literalmente. Estamos ansiosos aí, cara, para chegar a esse momento de ver na prática o efeito. Parece ser algo revolucionário, né? Talvez dentro da história da psiquiatria inteira. A gente está no começo, né, de uma coisa muito legal. É algo, me parece algo realmente muito novo e muito revolucionário. A relembrança de novas tecnologias antigas. É interessante isso dentro da ideia dos receptores, né? Que a gente trabalha muito com a ideia com o receptor 5-HT1, né? Sim. Que é um receptor que aparentemente diminui a sensibilidade. Então, quando você está com uma emoção que está doendo muito ou você é muito sensível, né? De alguma maneira esse receptor ajuda a sentir menos. O 5-HT2 não, né? Ele é um receptor que parece que ele te proporciona uma experiência transformadora, né? Que não é amenizar a emoção, é te possibilitar acessar um estado que te permite um reframe, né? da situação e da realidade, talvez. Né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Valeu, valeu, obrigado. Que você volte aqui infinitas vezes, porque sempre que a gente se junta aí, né? Nós 3 é sempre um papo muito bom e muito profícuo, muito bacana. Dá para falar só de Caibalion. Pois Caibalion, a gente pode fazer cada episódio do Caibalion dá um episódio. Exato, porque é muita coisa boa. O Caibalion é incrível. Beleza. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu, Cris. obrigado.